E nesse vídeo vamos falar sobre a diferença entre o álbum conceitual e a ópera rock. Antes da gente falar do álbum conceitual, é importante a gente falar do conceito de álbum. Porque na época dos discos de 78 rotação de goma laca, o conceito do álbum era outro. Então, por exemplo, você teve o primeiro álbum de disco de vinil, o The Voice of Frank Sinatra. Ele teria sido lançado em 1946, 2 anos antes do lançamento, esse que é o primeiro álbum de vinil da história, mas ele era 8 discos de goma laca para compor, não sei se é 8 ou 4 discos para compor o álbum completo. Acho que eram 4 discos, perdão, duas músicas cada disco, né? Porque cada disco de goma laca tinha uma duração assim de no máximo 3 minutos. Então, quando se usava o disco de goma laca que é um material orgânico, extraído do inseto indiano, é utilizado aí na construção civil, não sei se vocês já ouviram o termo laquear, ele é uma resina, sabe, utilizado para encobrir móveis e tudo mais, é uma resina plástica, né? Então esses discos eram muito curtos o tempo de duração deles. Com o advento do vinil, que é um composto de plástico, né, vinil, se não me engano parece que vai grafite, que é para deixar ele mais liso e tudo mais, houve a possibilidade de se criar álbuns com uma duração maior. Então o primeiro álbum é esse álbum The Voice of Frank Sinatra, em 22 de junho de 1948, um dia seguinte em que foi anunciado o disco de vinil. E também foi lançada uma peça de Mendelssohn, Concerto em Ré menor, do violinista Nathan, não sei das quantas, Nathan Milstein, é isso aí, Nathan Milstein. Então foi lançado esses 2 álbuns. Mas eram álbuns musicais, né? Começa então daí a tradição de álbuns. Até o início dos anos 60, os álbuns musicais eles eram mais para música erudita. Lançava-se óperas e concertos longos. A música popular era lançada em compactos, com discos de 17 polegadas, discos pequenos, acho que de 10 polegadas, se não me engano, que eram aqueles disquinhos pequenos que cabiam uma música de cada lado, ou 2 músicas de cada lado. É com o rock and roll nos anos 60 que começam a se popularizar os álbuns musicais mais longos, principalmente nos Estados Unidos, com álbuns das grandes estrelas do rock, obviamente o Elvis Presley, e quem vai puxar a linha dessa tradição de álbuns musicais na Inglaterra, obviamente, vão ser bandas como os Beatles e Rolling Stones. Daí então se convenciona o lançamento de álbum musical. Então vai ser um discão de vinil de 30 centímetros, com cerca de 25 a 30 minutos de cada lado, e você tinha aí cerca de 40, 45 minutos de música. É interessante que no começo, lá em 48, do lançamento do disco de vinil, muitos críticos achavam que ninguém ia comprar tanta música para ouvir. No final das contas, acabou sendo um dos carros-chefe da indústria de entretenimento, não vou nem falar da indústria fonográfica, o disco de vinil, dá o disco de presente, né? Até hoje se consome música, só que hoje nós estamos tendo a decadência do álbum. As pessoas estão comprando a música avulsa aí pelo streaming. Bem, e quando que começa o álbum conceitual? Bom, há controvérsias aí sobre qual é o primeiro álbum conceitual, mas um dos primeiros álbuns conceituais é esse que está aqui, o Sgt. Pepper's and Lonely Hearts Club Band dos Beatles. E o que define um álbum como sendo conceitual? É o fato de que todas as músicas desse disco tratam de um tema. Como, por exemplo, você pega o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que vão ser músicas que tratam da psicologia humana, da frustração, da alienação da vida moderna, que vai sempre estar fazendo crítica ao isolamento, à ganância da vida moderna, por exemplo. Tá? Então você tem uma tradição que vai explodir, sobretudo nos anos 70, com bandas de rock progressivo, lançando discos temáticos, álbuns conceituais. O Pink Floyd lançou muitos álbuns conceituais, as bandas de rock progressivo faziam muito isso. Só que nem todo álbum conceitual é uma ópera rock, mas toda ópera rock é um álbum conceitual.
O que é uma ópera rock? Bom, primeiro vamos definir a diferença de ópera e ópera rock. Uma ópera, ela é muito mais do que um álbum conceitual, se fosse ser lançado em um disco. Então você pega aqui, por exemplo, Tannhäuser, de Wagner, né? Então, uma ópera, ela é uma história, sim, linear, só que ela compreende dança, encenação. Não se tem a experiência da ópera só ouvindo a ópera, você tem que assistir a ópera. A ópera rock já não, ela é um conceito mais simples. A ópera rock é uma história linear, que normalmente conta a história de uma personagem, e cada música vai narrando uma parte da vida ou dessa história dessa personagem. Podemos dizer que a primeira ópera rock a ser lançada foi Tommy, do The Who, que conta a história de Tommy. Eu espero um dia fazer uma resenha desse disco aqui e aí eu conto para vocês direitinho o que ocorre em Tommy. Mas de todo caso, Tommy conta a história do Tommy quando criança, que fica cego, surdo e mudo, e depois, por uma revelação, ele começa a jogar pinball, recobra os sentidos e se torna uma espécie de messias. Pete Townshend, o guitarrista do The Who, é considerado um dos pais, um dos inventores da ópera rock. Mas dizem que antes de The Who, a ópera rock teve uma banda chamada Nirvana, que não é o Nirvana do Kurt Cobain que teria feito um disco ópera, é possível, ou conceitual, há controvérsias. E também tem um disco do The Kinks, Arthur, que conta a história do rei Arthur. Mas o consenso geral é que Tommy, do The Who, é a primeira ópera rock, por assim dizer. Então, eis a diferença, porque toda ópera rock é um álbum conceitual, mas nem todo álbum conceitual é uma ópera rock. Os álbuns conceituais tratam de temas em que todas as músicas vão ter as letras e estarão ligadas a esse tema central. A ópera rock já conta linearmente a história de uma personagem, como em Tommy do The Who, como em The Lamb Lies Down on Broadway, do Gênesis, entre tantas outras óperas rock que são muito características aí do rock progressivo, mas também tem no heavy metal, como você viu aqui eu fazendo a resenha de Blood and Ice, do Bathory. Aquilo é uma ópera. Podemos dizer que Seventh Son of a Seventh Son, do Iron Maiden, também é uma ópera, porque conta a história desse sétimo filho do sétimo filho, e ele vai descobrindo os poderes e tudo mais, até o ocaso dessa personagem. Já os álbuns conceituais também aparecem no heavy metal, como por exemplo o recém-lançado Quadra do Sepultura, onde tudo gira em torno do 4 e tudo mais, o álbum dividido em 4, é um álbum conceitual. As letras não tratam necessariamente do 4, mas o Quadra do Sepultura é um álbum conceitual também. Podemos comparar a ópera rock com a ópera erudita, que conta uma história, e podemos comparar o disco conceitual com a sinfonia, né? Porque toda a sinfonia é composta geralmente de 4 atos, 4 músicas longas, 4 movimentos longos, e esses movimentos tratam de um tema, mas não necessariamente contam a história de uma personagem. A história de personagem é contada sempre na ópera. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço que você dê um like. Se você não gostou, dê o dislike também. Se você tem alguma sugestão, alguma correção a fazer, deixe o seu comentário. É muito importante que você deixe o comentário no canal. E se você puder compartilhar e recomendar o vídeo, nós ficamos muito agradecidos. E como eu sempre digo, meus queridos, vamos colecionar, porque colecionar é cultura.